Graça, paz e misericórdia da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, Mateus capítulo 14. Diz a palavra do Senhor: porque naquele tempo ouviu o tetrarca Herodes a fama de Jesus, e disse aos que o serviam: este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos, e por isso nele operam forças milagrosas. Porque Herodes, havendo prendido e atado a João, o metera no cárcere por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Pois João lhe dizia: não te é lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como profeta. Ora, tendo chegado o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante de todos e agradou a Herodes, pelo que prometeu com juramento dar-lhe o que pedisse. Então, ela, instigada por sua mãe, disse: dá-me aqui, num prato, a cabeça de João Batista. Entristeceu-se o rei, mas, por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, determinou que lhe dessem. E deu ordens e decapitou a João no cárcere. Foi trazida a cabeça num prato e dada à jovem, que a levou à sua mãe. Então vieram os seus discípulos, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram e o anunciaram a Jesus. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. Sabendo-o as multidões, vieram das cidades seguindo por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmo de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-mos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram, e do pedaços que sobejaram recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Então, estando já no outro lado, chegaram à terra em Genezaré. Reconhecendo os homens daquela terra, mandaram avisar a toda a circunvizinhança
e trouxeram-lhe todos os enfermos e lhe rogavam que ao menos pudessem tocar na orla da sua veste, e todos os que tocaram ficaram sãos. Está diante de nós, capítulo 14, né? Tem algumas coisas bem interessantes nesse capítulo. A primeira que eu quero destacar é sobre Herodes, né? O tetrarca. Ele tinha esse título, tetrarca, porque ele regia a quarta parte da Palestina. E após a morte violenta de João Batista, ele acreditava que Jesus fosse João Batista ressurreto, né? Sua mente, né, o adoecia por causa da culpa. Ele se sentia muito culpado. Herodes Antipas era um homem adoecido, cheio de remorso e culpa por seu pecado de incesto. Ele mandou matar João Batista, e João Batista era um inocente, né? O povo era um período que o povo corria atrás das bênçãos e de milagres. Não é muito diferente de hoje, né? Hoje a gente não tem Jesus para correr atrás, mas a gente tem profetas, profetadas, e aí por aí vai, né? E nesse capítulo 14, no episódio da multiplicação dos pães e peixes, tem uma lição importante que a gente pode tirar desse texto, né? Assim também como a lição de Jesus andando sobre o mar, a lição de Pedro, né? Querendo andar com Jesus sobre o mar, a fala de Jesus, aquietai-vos, não temais. Mas na lição da multiplicação dos peixes, eu pontuo, e para a gente poder aprender, né, com Jesus Cristo, primeiro a compaixão dele, né, a compaixão de Cristo. Ele se compadeceu da multidão que estava faminta, né. A segunda coisa é que todos tinham o direito de receber a bênção. Jesus deixou claro isso no texto, né. Terceiro é termos gratidão pela generosidade e o poder de Deus também nas nossas vidas, né. Um quarto ponto é os discípulos obedeceram a Jesus, cooperaram com o Mestre, mesmo estando diante do ilógico. Às vezes Deus nos dá uma ordem e ela é ilógica. Foi assim com os discípulos servindo os cestos de pães, sem saber se ia ter pão dentro. Assim também foi com Noé, quando Deus mandou Noé construir uma arca que nunca tinha chovido sobre a terra. Então, na grande maioria das vezes, Deus nos manda fazer coisas ilógicas. E nós precisamos apenas obedecer, né? O texto também mostra, a quinta coisa mostra a fartura da bênção. Sobrou muito pão, 12 cestos. Deus sempre nos dá mais do que precisamos. E a sexta coisa que eu pontuo na multiplicação dos pães é uma aula de economia, uma aula de organização. Deus, ele é organizado. Jesus é organizado. E ele se preparou para a multiplicação dos pães. Eu fico me perguntando da onde surgiu tantos cestos para colocar todo aquele pão multiplicado, né? A coisa estava preparada, planejada. Então, uma aula de economia. Outra lição importante do capítulo 14 de Mateus, que eu tiro para mim, é a necessidade que temos da solitude. Antes ou durante ou depois, Jesus sempre tinha essa necessidade de estar a sós com Deus. E isso
É muito importante para as nossas vidas termos momentos de estar a sós com Deus para ouvi-lo, ouvir a sua direção. Pai de amor, nós te louvamos e te adoramos, Pai, nessa manhã. Obrigada pelo teu cuidado. Graças te damos, ó Pai, dos céus e da terra, pela tua grandeza, pela tua majestade. Paizinho querido, nós te adoramos porque tu és esse Deus que cuida de nós. Obrigada, Senhor, porque podemos crer na tua provisão. Podemos crer, podemos compreender, Pai, nesse capítulo da palavra do Senhor, que mesmo naquilo que é ilógico, o Senhor provê. Então nós somos gratos ao Senhor, Pai, por toda a tua provisão nas nossas vidas. Pai, quero apresentar diante do Senhor o dia de hoje. Eu estou saindo, Pai querido, em viagem, que o Senhor esteja conosco, nos guardando, nos protegendo, nos livrando, Pai, de acidente, de incidente. Pai querido, que seja um tempo de bênção na minha vida, na vida do Ingo, um tempo de descanso, que o Senhor esteja conosco, Pai. Nós pedimos a Deus de poder que a tua presença nos guie, que a tua presença seja sentida por nós, que nós possamos, Pai, em todo o tempo compreender que o Senhor é conosco, Pai. Deus de poder, nós entregamos ao Senhor, ó Pai, o dia de hoje. Entregamos a Ti, Deus, tudo aquilo que vamos pensar, tudo o que vamos fazer, que tudo seja para a glória do Teu nome. Pai, eu oro a Ti, pedindo a Tua bênção sobre os meus amigos de perto e de longe. Pai querido, eu peço a Tua bênção sobre os meus discípulos e discípulas, Pai. Peço a Tua bênção sobre a minha família, meus filhos e filhas, genros e nora, netos e netas. Peço, Paizinho querido, a Tua bênção sem medida no dia de hoje, para os amigos que estão longe, para os irmãos e irmãs da tua igreja. Peço, Pai querido, que o Senhor derrame uma bênção especial sobre cada um no dia de hoje. Eu oro a Ti pela vida do meu pai. Continua, Deus, dando alegria ao meu pai, Senhor. Alegria do Senhor para a vida dele, Pai. Que ele tenha alegria verdadeira, alegria de viver com seus filhos e netos. Que o Senhor dê saúde para ele, guardando e protegendo. Pai, eu oro a Ti pedindo pela minha sobrinha Carla Fabiana, na luta dela contra o câncer. Abençoa a vida dela, Pai, com cura, com libertação, com a Tua presença, Pai. Deus, nós entregamos tudo nas Tuas mãos, confiamos em Ti, cremos na Tua provisão, Pai. Cremos que o Senhor há de prover sobre as nossas vidas, há de prover sobre o projeto social, há de prover, Pai. Deus de poder, nós cremos e pedimos a Tua boa mão sobre nós. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Até amanhã, querido, se Deus nos permitir.